Abra sua Bíblia no Salmo de número 86. Salmo de número 86. Nesta oportunidade, nós estaremos falando sobre o tema O Deus Incomparável. Diga após mim: o Deus Incomparável. O Salmo de número 86 e o verso, a partir do versículo 6, que diz assim: Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e não existe, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos e amados irmãos, o Salmo de número 86 é uma oração de Davi diante de Deus. E nele o salmista dirige as suas súplicas a Deus, clamando por auxílio, por ajuda divina. E em cada petição que ele faz, ele apresenta um motivo para que a sua oração seja respondida. O salmista enfatiza as misericórdias de Deus. No versículo de número 5 ele diz: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. No versículo de número 13, ele diz: Pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livrar-te a alma do mais profundo poder da morte. No versículo de número 15, ele diz: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e verdade. Louvado seja o Senhor. Então, ele apresenta as suas orações a Deus e dá destaque à misericórdia do nosso Deus. Aleluia, que não pode ignorar as orações dos seus servos que se curvam diante dele, clamando e pedindo a sua graça e a sua misericórdia. Por isso Davi, ele ora a Deus, pois Deus é gracioso, é incomparável, é imensurável. Louvado seja Deus. O salmista, no Salmo de número 86, ainda exalta a soberania de Deus e ora com fé e confiança, pois ele entende que mesmo Deus sendo grande, onipotente, onipresente, onisciente, aleluia, imutável, ele é compassivo, cheio de graça, aleluia, e grande em misericórdia e verdade, e está com seus ouvidos inclinados para ouvir a oração dos seus servos, para ouvir a oração da sua igreja, para ouvir a oração do aflito, para ouvir a oração daqueles que clamam pela sua, aleluia, misericórdia. Ao lermos este salmo, observamos que o salmista Davi faz algumas declarações acerca do Deus incomparável. Primeiro, ele declara que o Deus incomparável ouve a oração de seus servos. Aleluia. Por isso, Suegart declara que a oração é o grande baluarte do cristão. E no versículo de número 6, o salmista diz: Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Significa dizer
que o Deus incomparável, que o Deus absoluto, que o Deus onisciente, que o Deus imutável, é o Deus, aleluia, que também ouve a oração dos seus servos, aleluia. Então, no versículo de número 6, o salmista declara, aleluia, ele ora a Deus e pede que o Senhor atenda às suas súplicas, louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, nós podemos nos achegar a Deus em momentos difíceis, em momentos de aflições, aleluia, e clamarmos ao Senhor nosso Deus, porque Ele atende às suas súplicas. Isto significa também dizer que o salmista Davi tinha um relacionamento, aleluia, íntimo com Deus. Ele gastava tempo buscando a presença de Deus. Ele gastava tempo em oração com o Senhor nosso Deus. Ele clamava ao Senhor, aleluia, e consagrava ao Senhor as coisas que ele fazia. Louvado seja o Senhor. O salmista ora a Deus e pede que ele atenda às suas súplicas, pois ele reconhece que nós somos sujeitos ao dia da angústia. Davi passou por algumas adversidades, e ele declara no versículo de número 7, no dia da minha angústia. Todos nós somos inerentes às dificuldades da vida, mas nós temos uma certeza: Jesus está conosco em todo o tempo. Ele declarou, aleluia, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se tu passares pelas águas, eu estou contigo. Se tu passares pelo fogo, eu estou contigo. Eu não te deixo, eu não te abandono. Eu sou o teu Deus e não há outro além de mim, diz o Senhor. Aleluia. Ele reconhece que nós somos sujeitos ao dia da angústia. E ainda deixa explícito que, nos momentos difíceis, devemos buscar a Deus. Pois o Senhor, aleluia, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder. Aleluia, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, ele é poderoso nas batalhas, ele abre a porta, ele fecha, ele sara, ele fere, ele é Deus, aleluia, e não há outro igual a ele. Clamemos ao Senhor, oremos ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Nos momentos difíceis devemos buscar ao Senhor, nosso Deus. No versículo 7 ele diz, clamei a ti. A narrativa bíblica nos mostra que os grandes homens de Deus e as mulheres de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, buscaram ao Senhor e obtiveram grandes vitórias. Aleluia. Ana estava aflita, mas quando ela dobrou seus joelhos na casa do Senhor, Deus ouviu a sua oração e ela foi curada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel na cova dos leões, ele orou ao Senhor, aleluia, e o Senhor fechou a boca dos leões, porque o nosso Deus é poderoso e tem poder absoluto sobre toda a sua criação. Aleluia, os grandes homens de Deus buscaram ao Senhor e obtiveram grandes vitórias. Jesus teve vitória porque sempre viveu em oração. Os apóstolos obtiveram vitórias porque gastaram tempo buscando ao Senhor nosso Deus. Aleluia, os pais apostólicos tiveram vitórias porque buscaram ao Senhor em oração. Os grandes reformadores tiveram vitórias porque buscaram ao Senhor em oração. Os pregadores e os avivalistas do século 17 tiveram vitórias porque buscaram ao Senhor em oração. Os grandes pregadores do passado tiveram vitórias porque buscaram ao Senhor em oração. Daniel Berg e Gunnar Vingre tiveram vitória porque buscaram ao Senhor em oração. Clímaco Bueno Asa teve vitória porque buscou ao Senhor em oração.
oração. Os pastores dessa igreja têm tido vitória. O nosso pastor presidente tem vitória, porque tem buscado ao Senhor em oração. Igreja, clamemos ao Senhor nosso Deus. Ora lá vai a soldeando alabás. Ainda no versículo de número 7, o salmista tinha certeza de que Deus ouvia a sua oração, pois ele diz assim: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Aleluia. Ele clamava a Deus porque tinha plena convicção de que Deus ouviria a sua oração. Ele clamava a Deus porque ele tinha experiência com Deus em oração. Ele clamava a Deus, aleluia, e tinha plena certeza de que Deus iria intervir na sua causa, de que Deus iria fazer a obra, de que Deus iria operar o milagre, porque quando nós não podemos fazer, Deus faz. Quando a porta se fecha, Deus abre. Quando alguém diz que não pode, Deus, aleluia, mostra que pode. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é poderoso e o Deus incomparável, Ele ouve a oração dos seus servos. Em segundo lugar, diga comigo, o Deus incomparável é soberano. O versículo de número 8, ele declara: não existe entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. O Deus a quem servimos é incomparável. Entre os deuses não há quem se compare a ele. Baal não se compara ao nosso Deus. Astarote não se compara ao nosso Deus. Dagon não se compara ao nosso Deus. Moloque não se compara ao nosso Deus. Porque o nosso Deus é incomparável. Ele abriu o mar para o seu povo. Ele mandou maná de manhã bem cedo no deserto para o seu povo. Aleluia! Uma coluna de nuvem cobria o povo para protegê-los do sol causticante no deserto. À noite, uma coluna de fogo, aleluia, os aquecia na frieza do deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus abriu o mar vermelho. Esse Deus mandou carne para o seu povo. Esse Deus derrotou gigantes. Esse Deus fez atos procelosos. Louvado seja o nome do Senhor. Não há Deus que se compare. Ele é único. Ele é único, Ele é único, Ele é único. Aleluia. Entre os deuses não há nenhum semelhante a ti. E ele ainda diz, 2, nada se compara às tuas obras. Aleluia. Ele criou os céus e a terra pela sua palavra. Ele fez o ser humano como a coroa da criação, a sua imagem. Isaías, capítulo de número 40, e o versículo 12 diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que nada é. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo
tronco, como quem comparareis ao Senhor nosso Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para sentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina. É ele quem desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes. É ele quem torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mas mal se arraigou na terra. O seu tronco já se secam quando o sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, por ser ele grande em poder, por ser, aleluia, absoluto, nenhuma só vem a faltar, todas enfileiradas comparecem diante dele. Pois porque dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa percebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fadiga, não se pode esquadrinhar seu pensamento? Ele faz forte o cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Oralabahaia sou de andaravacanda labagai. Alavaia sou de andalabás. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Adore a Deus nesta noite. O Deus poderoso está aqui nesta noite. Ele é poderoso. Ele está contigo, Ele está conosco. Ele pode te dar a vitória que tu precisa. Clame a Ele nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Nada se compara às suas obras. Versículo 9. Todas as nações se prostrarão diante dele e glorificarão seu nome. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que devemos ter o mesmo sentimento que operou em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o fato de ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, morrendo, aleluia, em morte de cruz. Mas Deus o soberanamente o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Quando Jesus morreu, Ele desceu às partes inferiores da terra, Ele pisou na cabeça da serpente, aleluia, Ele ressuscitou ao terceiro dia. João teve uma visão do Cristo glorificado, aleluia. Qual era a sua aparência? Aleluia, seus pés eram como bronze polido, o seu cabelo era como a mais branca lã, os seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, estava escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sou eu aquele que estive morto, mas estou vivo e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu passeio no meio dos 7 castiçais e tenho as 7 estrelas em minhas mãos. Louvado seja Deus. Eu venci a morte, aleluia, e no milênio todas as nações terão que adorar o Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é digno, porque Ele é grande,
porque Ele é santo, porque Ele é soberano, porque Ele é magnífico em obras, em poder e em palavras. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Aleluia. Em quarto lugar, Ele é grande. Diga comigo, Ele é grande. Ele é imensurável, Ele é transcendental. Ele está acima de tudo e de todos, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo grande, mesmo sendo transcendental, aleluia, Ele é o Deus do Salmo de número 113, aleluia. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa sobre a terra? É Ele que tira o desvalido do monturo e o faz assentar-se no meio dos príncipes do seu povo. É Ele que faz a estéril ser mãe de filhos. É Ele que faz o solitário habitar em família. Esse é o nosso Deus, aquele que cavalga sobre as nuvens do céu, Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em suas santas moradas. Aleluia! Aleluia, Ele opera maravilhas. Diga comigo, Ele e somente Ele é Deus. Aleluia. O salmista fecha essa unidade de versículos dizendo, aleluia, no verso de número 10, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Aleluia. Ele e somente Ele é Deus. Louvado seja Deus. Quando oramos a Deus com fé, Ele nos ouve e nos entende e nos estende as suas mãos. Aleluia, nada é difícil para Deus. O Deus a quem servimos é incomparável. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, em nome de Jesus.